O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu soubesses, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens baldes, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoraram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vir, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles.
Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Muito bem, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação desse santuário. Na primeira leitura que nós ouvimos, veio mostrar um pouquinho das tantas vezes que Moisés teve que enfrentar a murmuração do povo de Israel. A gente sabe que entre a terra do Egito, em que o povo de Israel era escravo, até chegar na terra onde corre leite e mel, a terra da liberdade, nós temos aqui no meio um lugar chamado deserto. E vocês sabem muito bem que foi ao longo de 40 anos que esse povo teve que atravessar esse deserto para poder chegar na terra que corre leite e mel. E hoje nós vimos que o povo começa a murmurar contra Deus e começa a murmurar na orelha de Moisés, porque eles começaram a sentir o quê? Sede, muita sede. Colocando essa primeira leitura na realidade da nossa vida, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente já passou um momento de deserto, momento de secura na fé, momento em que muitas vezes a gente começa a indagar a Deus com um monte de perguntas: será que de fato Ele me ama? Será que Ele está comigo? Assim como o povo de Israel perguntou: afinal de contas, Deus está a nosso favor ou contra? O momento de deserto são momentos de situações difíceis da nossa vida, mas que hoje a primeira leitura quer mostrar para nós que, principalmente nesses tempos difíceis de deserto, nós não estamos sós. Deus está caminhando com a gente. O fato é que muitas vezes nós não enxergamos Deus caminhando conosco, porque infelizmente o nosso coração está mergulhado na murmúria, nas murmurações. Principalmente são nesses momentos de deserto da nossa vida, que ao invés da gente revelar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, infelizmente, a gente acaba se esquecendo de tudo aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Convido vocês a olhar um pouquinho para a história da vida de vocês. Quantas situações na nossa vida nós já não passamos, situações apertadas, difíceis, e que hoje, quando a gente olha, a gente vê que a mão de Deus agiu e que continua agindo. Mas muitas vezes, quando a situação difícil de novo vem bater na porta da nossa casa, infelizmente a gente acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus realizou. A nossa fé parece que não aparece, e a gente então começa a partir para as murmurações. Ao invés de fazer a fé acontecer e aparecer, ao invés da gente perseverar e fidelizar na caminhada, a gente começa a murmurar. A ponto, como a gente viu na primeira leitura, do povo de Israel ter saudade do tempo que era escravo, porque pelo menos tinha água para beber. Eles acabaram se esquecendo do maior presente que Deus deu na mão deles, a liberdade.
e por momentos de dificuldade no deserto, chegaram a ponto de duvidar da presença de Deus na vida deles, a ponto de querer voltar a ser escravo de novo. Quais são as duas grandes lições que hoje a primeira leitura quer dar para nós? Primeiro, nunca estamos sós. Deus sempre nos acompanha, está ao nosso lado, mesmo que muitas vezes a falta de fé e a murmuração não faz com que a gente enxergue isso. Segunda coisa que hoje a primeira leitura nos ensina: infelizmente, muito facilmente, às vezes, a gente deixa de perseverar na caminhada. A gente muitas vezes tem saudade do lado errado, do homem velho. Muitas vezes a gente começa uma caminhada de perseverança, de mudança de vida. É claro que as dificuldades vão vir, é normal que as dificuldades vão vir. Muitas vezes os fracassos vão aparecer no meio da nossa caminhada, mas o que hoje a primeira leitura pede para nós? Fidelidade e perseverança, principalmente nos tempos de deserto na nossa vida. Mas às vezes a gente cede à murmuração. Por isso, na segunda leitura, o que São Paulo vem apresentar para nós na carta aos Romanos? A esperança. O convite da segunda leitura para nós é transformar a murmuração em esperança. A esperança é uma virtude teologal que ela é fruto da nossa fé. O que é uma virtude teologal, seu padre? É um dom que Deus dá para nós no dia do nosso batismo. A esperança nada mais é do que um dom de Deus que nos ajuda a perseverar naquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Por isso vamos pedir hoje, nessa manhã, essa virtude apareça sempre, esse dom apareça sempre na nossa vida, que é a esperança. Faz com que a gente não desanime, não se afaste da vontade de Deus na nossa vida. Esse é o convite da segunda leitura, fazendo ligação com a primeira. O povo no deserto perdeu o que em determinado momento? A esperança, mesmo eles já tendo visto a fidelidade de Deus na caminhada com eles. E a mesma coisa é conosco. Muitas vezes já experimentamos a fidelidade de Deus na nossa vida. Agora, por que muitas vezes a gente dá contraproposta para Deus? Por que muitas vezes a gente deixa de perseverar na caminhada com Deus? Por que a gente troca a esperança pela murmuração, que vai cegando a nossa fé, que vai cegando os nossos olhos? E por isso hoje no Evangelho nós encontramos aí o famoso Evangelho da Samaritana. Jesus vem ao poço porque ele tem sede. Ele saiu da terra dele, porque lá ele não foi bem recebido, e ele vai entrar num território pagão. Ali ele vai encontrar uma mulher, e por isso ele vai pedir para essa mulher: dai-me de beber. Agora vocês sabem qual é a sede de Jesus. A sede de Jesus é de entrar nos lugares onde ele ainda não entrou. Por isso eu convido vocês a se questionarem aí no coração de vocês, na realidade de vocês, aonde Jesus ainda não entrou? Na família de vocês, aonde Jesus ainda não entrou? No coração de quem que vocês conhecem que Jesus deveria entrar? Por isso que ele tem sede ainda. Como ele tinha sede de querer entrar no coração daquela mulher samaritana. Essa mulher samaritana não tem nome, e ela representa toda a humanidade que tem sede de Deus. Ter sede de Deus significa o quê? São aquelas pessoas que ainda não encontraram sentido na vida, que ainda não descobriram que sentido na vida é estar com Deus, é caminhar com Deus, é fazer a vontade de Deus. Quando a gente descobre isso, a gente para de ter essa sede. O Evangelho fala que é meio-dia, mas por que o Evangelho faz questão de falar que é meio-dia? Porque se a gente pega no capítulo 19 do próprio Evangelho de João, é justamente naquele momento que Jesus diz o que na cruz: tenho sede. E o que vão oferecer a Jesus na cruz? Fel com vinagre. Ou seja,
ainda se rejeita a pessoa e a presença de Jesus em muita casa, em muita família, em muito coração. Ainda se troca o amor de Deus por outras coisas. Por isso o Evangelho de João faz questão de falar que é o meio-dia. Meio-dia também porque jamais uma mulher samaritana iria meio-dia a um poço pegar água. Por quê? Porque quer mostrar a tamanha sede daquela mulher, que hoje pode ser também a nossa sede, que hoje pode ser a sede de alguém que a gente conheça, de Deus, de sentido de vida. E aí a gente vê esse diálogo que Jesus faz com a samaritana, e a gente vai vendo que pouco a pouco Jesus vai sendo desvelado aos olhos da samaritana. Primeiro chama Jesus de Senhor, depois já começa a chamar Jesus de profeta, a ponto de reconhecer que Jesus é quem? O Messias, o Salvador, o que veio trazer a salvação. E assim não é diferente da nossa vida. O convite do Evangelho de hoje é que pouco a pouco a gente permita que Deus entre na nossa intimidade e a gente também entre na intimidade de Deus. E aí Deus vai se desvelando para nós e a gente vai se desvelando para Deus. É essa intimidade que Deus está pedindo para nós, uma intimidade maior. Deus não quer só estar conosco na hora que a corda aperta o nosso pescoço. Deus quer estar com a gente todo dia, toda hora. E Ele quer entrar na nossa intimidade. Por isso Ele tem sede. Da mesma forma que nós hoje temos sede de querer entrar na intimidade de Deus. Aí a gente pode se perguntar com muita sinceridade: até que ponto existe uma intimidade nossa com Deus? Até que ponto a gente é íntimo de Deus? Até que ponto a gente deixa Deus entrar de fato na nossa vida, na nossa casa, para matar a nossa sede? Até que ponto? Quem é Jesus Cristo para nós de verdade? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês levassem para casa. Quem é Jesus de fato na nossa vida? Que influência verdadeira Jesus de Nazaré faz na nossa vida? Vou pedir para vocês esquecer os livros, o sermão chique, os livros lá do Padre Fábio de Mello, etc e tal. A partir da sua vida, da sua existência, da sua experiência, quem de fato é Jesus Cristo para você? E será que nós também não temos sede? Vimos também no Evangelho de hoje que esse encontro da mulher samaritana foi tão forte com Jesus que ela corre de novo lá para a sua comunidade. É como se ela dissesse para o povo da comunidade: encontrei o Messias, encontrei aquele que vai matar a nossa sede de existência da vida. Ou seja, a samaritana testemunhou Jesus. Convido vocês hoje a pensar um pouquinho: qual foi o dia que vocês tiveram um encontro pessoal com Jesus de verdade? Lembrem desse dia que de fato a oração de vocês, o momento de vocês com Deus foi tão forte, tão significativo, que a partir desse dia nós também deixamos tudo e começamos a seguir Jesus. Porque muitas vezes ao longo do caminho nós vamos encontrar deserto, e ao longo desse deserto muitas vezes vamos ter a tentação de querer deixar Jesus no meio do caminho. Aí é preciso que a gente volte para aquele primeiro amor nosso, aquele primeiro dia da nossa vida, que a gente teve uma experiência bonita, concreta, séria de Jesus. O que significa adorar a Deus em espírito e verdade? É colocar em prática, é tirar a palavra da folha e colocar no coração. Isso é adorar a Deus em espírito de verdade, é ser solidário com quem nos é necessitado. Tema da nossa campanha da fraternidade: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Nada mais é o que? Solidariedade. É ver alguém estendido no chão e não passar por cima. É ver alguém sofrendo do meu lado e não fazer sinal da cruz e agradecer a Deus porque não é comigo e nem com a minha família. Isso não é solidariedade, isso é ter dó. Existe uma grande diferença entre ter dó e ser solidário.
Mesmo que eu não possa ajudar a pessoa de uma forma concreta, pelo menos joelho no chão, mão no terço e boca para rezar, nós tem, não tem? Tem. Isso já é solidariedade concreta. O que significa ter dó de alguém? Eu vejo a pessoa sofrendo e reza assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que bom que não é comigo e com a minha família, amém, e vai embora. Isso é ter dó. Solidariedade é quando de alguma forma eu sinto na pele aquilo que a pessoa está passando, e de alguma forma isso me impulsiona a ir ao encontro de quem necessita. Nem sempre aquilo que a pessoa necessita é coisa material. A gente vê que a fome no mundo não é só de alimento, é fome de amor, é fome de atenção, é fome de cuidado. Vamos olhar para dentro da nossa casa, no seio da nossa família, e se perguntar: será que de fato eu sei quais são as necessidades da minha família dentro da minha casa? Muitas vezes a minha mesa é farta, mas o coração da minha família é seco, é desértico. Muitas vezes meu filho tem tudo do bom e do melhor, mas o principal, que é o amor do pai e da mãe, está faltando. Aí o pai e a mãe faz o quê? Enche o fio de coisa cara, não é mesmo? Não dura 5 minutos na mão da criança. Mas, e o amor? E a atenção? E a presença? Se eu perguntar para vocês, qual é o momento mais feliz que vocês tiveram com o pai de vocês, vocês vão dizer para mim, ainda vão dizer com o olho em lágrima. Agora, se eu perguntar para vocês, o que o pai deu para vocês de presente quando vocês tinham 5 anos, vocês não vão nem lembrar. Mas a presença faz a diferença. Qual era a sede da mulher samaritana? Da presença de Deus. E será que a gente não está com sede também, de uma certa forma? Da presença de Deus? Será que a gente também já não está na hora da gente acordar que cabe a nós também testemunhar essa presença de Deus, para poder matar a sede de um monte de gente que está ao nosso redor, que às vezes está dentro da nossa casa e que está com sede de Deus? É isso que a samaritana quer ensinar a gente hoje. Tive uma experiência bonita de Deus, agora está na hora de eu testemunhar, jogar o meu testemunho para a pessoa também se encantar, de tal modo que ela também tenha a experiência de Deus. Isso é evangelizar. Que a gente possa sair daqui nessa manhã sempre comprometido com a palavra de Deus, adorando a Deus em espírito e verdade. Sair daqui para servir, sair daqui para mostrar para nós o que daqui a pouco, na Semana Santa, Jesus vai mostrar na quinta-feira: o lava-pés. Eucaristia para nós tem sentido o quê? No lava-pés. Você pode pegar os evangelhos, o único evangelho que não tem a instituição da Eucaristia é João. Por quê? Porque ele fala para nós que a Eucaristia é lava-pés, é servir, e isso significa matar a sede de Deus que muita gente está. O mais importante de tudo, será que a gente consegue reconhecer dentro da nossa casa as pessoas que têm sede de Deus, como a samaritana? E o que a gente está fazendo de concreto para matar essa sede? Ou será que muitas vezes quem está com sede sou eu? Talvez eu, como padre, possa ser a samaritana de hoje, no sentido de que muitas vezes a gente, como padre, né, padre, a gente pode cair no teórico, não é mesmo? Podemos ser bons pregadores da palavra, fazer vocês chorar, bater palma, mas muitas vezes no sentido concreto da vivência a gente pode estar fraco. Muitas vezes o sacerdote é que vai precisar da oração de vocês, para ele poder se reencontrar de novo com a nossa primeira experiência de Jesus, que fez a gente sair da nossa casa para poder segui-lo. Peçamos então ao Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a ver, a enxergar e a sentir Deus na nossa vida, que a gente saia daqui hoje comprometido em adorar a Deus em espírito e verdade.